Fala galera do GeoGeek, aqui quem fala com vocês é o Rafael, pessoal. E aqui é o Felipe. E hoje a gente vai trazer uma série que marcou toda uma geração, The Fresh Prince of Bel-Air. Mais conhecido por nós brasileiros como Um Maluco no Pedaço, né, pessoal? A série foi produzida pela emissora norte-americana NBC e ela ficou no ar de 1990 até 1996, contando com 6 temporadas, 148 episódios. E ela conta a história de um jovem pobre da periferia de algum bairro pobre da Filadélfia, nos Estados Unidos, que vai morar com seus tios ricos em Bel-Air, um bairro muito chique, muito caro, lá da Califórnia, de Los Angeles. Pessoal, vamos lembrar que a série foi exibida aqui no Brasil nos anos 2000 pela emissora de televisão SBT. A série também foi exibida pelo canal Nickelodeon em TV fechada e também foi exibida e está sendo exibida no Comedy Central. Além de ter os 148 episódios completinhos lá na Netflix. Pô, Netflix, a gente nunca te pediu nada, podia bem dar patrocinada pra gente, né? A série conta a história de um jovem chamado Will Smith. De quê? Smith? Interessante falar que essa série não conta a história da vida do Will Smith como ator, mas simplesmente utilizaram o nome dele para colocar no personagem principal, aproveitando que ele já era conhecido. A série conta a história de um jovem pobre da Filadélfia que acaba ali se envolvendo em uma briga com os valentões, integrantes de gangue lá da região, e acaba sendo mandado pela sua mãe para morar com seus tios ricos lá em Bel-Air, do outro lado do país. E lá ele vai estudar, a princípio, o ensino médio, ter uma boa educação e depois voltar para a universidade estudando lá no seu bairro de origem e morando novamente com a sua mãe. A própria abertura da série diz respeito porque o Will Smith ele foi em direção a Bel-Air. Ele arruma ali uma confusão com a galera meio barra pesada ali da Filadélfia e ele é obrigado pela sua mãe a se mudar para morar na casa dos seus tios, no caso, por conta, né, da violência que poderia acometê-lo caso ele continuasse ali na Filadélfia. O primeiro episódio, o pessoal já mostra ele chegando lá na Filadélfia, né, batendo lá na porta da mansão dos tios dele. E ele encontra um ambiente totalmente diferente daquilo que ele estava acostumado. Ele chega lá e parece que chegou numa família que não era dele. Ele vê lá todo mundo engomadinho, tudo formal, muito bem vestido. E ele tá com a roupa totalmente zoada, totalmente colorida, totalmente espalhafatosa, que era bastante comum do ambiente onde ele vivia. O desenrolar da série é basicamente o Will tentando se adaptar e se adequar a uma vida completamente diferente da sua, já que na Filadélfia ele morava num lugar extremamente pobre e violento, e lá em Bel-Air é uma localidade elitista, onde você tem ricos frequentando, você tem toda uma classe social muito mais abastada, né, de condições financeiras, e ele tentando o tempo todo não perder as suas raízes e nem esquecer a sua origem. Inclusive no começo a gente consegue perceber que ele tem muita resistência de aceitar, por exemplo, a nova escola, de aceitar as regras, de aceitar a forma de se vestir dos seus primos, de aceitar os encontros sociais, porque ele meio que tem receio de perder a sua identidade, de negar suas origens. Primeiro conceito que a gente pode citar para vocês, que aparece na série, é a segregação. No caso do Will, é a segregação racial. Se a gente consegue perceber que o Will ele vive num local, inicialmente, ali na Filadélfia, extremamente pobre, ele é segregado. Ali os negros são marginalizados. Não é à toa que ele é muito inspirado pelo movimento negro, que vai buscar a igualdade entre brancos e negros. Inclusive ele tem como referências, né, a figura de Martin Luther King, Malcolm X, jogadores de basquete. O caso do Michael Jordan, por exemplo. Michael Jordan, né, e muitos outros, além de artistas, cantores, rappers, etc. Por isso que quando ele vê o Carlton sendo bem sucedido, crescendo numa família rica, ele entra em conflito com todo o ideal que ele tem na sua casa, na sua vivência. Já achando que ele não teria que crescer numa família rica, mas conseguir a ascensão social desde a pobreza lá na Filadélfia. Inclusive, nesse momento, ele começa a considerar o seu primo Carlton como um traidor do movimento, porque ele não tem que lutar pelos seus direitos, por igualdade, etc., porque ele está vivendo num ambiente, numa bolha, num ambiente ali de família rica, ele estuda na melhor escola possível, ele não vive
o racismo no dia a dia, assim como o Will vivia lá na Filadélfia. Mas na verdade não é bem assim que acontece na série. Por mais que os Banks sejam ricos, em diversos momentos a série mostra que eles sofrem preconceito constante, já que eles estão numa localidade que eles são exceção. Então vamos entender como é que era a vida do Will na Filadélfia, antes dele morar com seus tios ricos em Los Angeles, lá em Bel Air. A vida do Will é basicamente a vida comum, cotidiana, de um jovem pobre negro de uma periferia dos Estados Unidos. A mãe dele trabalhava muito, teve que trabalhar muito para sustentar seu filho sozinha, porque o pai abandonou a família quando ele era bem pequenininho. Muito diferente da vida do Will, a vida dos Banks era extremamente rica, né, pomposa, principalmente por ter ali um mordomo, por ter uma casa muito grande, por frequentar uma série de clubes de alta sofisticação. Mas o Will não entende que todo o desenvolvimento e para chegar a esse patamar extremamente elevado, os Banks eles tiveram que se sacrificar e se esforçar muito. Na própria história da tia Vivi, a gente consegue perceber o quanto que ela teve que estudar e batalhar e correr atrás para conseguir chegar até onde chegou. E mesmo assim, isso não foi simplesmente por mérito dela. Ela teve que agradecer muito ao esforço da sua irmã mais velha, que é a mãe do Will, que desde nova ela teve que trabalhar e cuidar, criar os seus irmãos, as suas irmãs, no caso, para que elas tivessem acesso a uma educação, para que elas pudessem estudar, para que elas pudessem ir para a faculdade e tudo mais. O que se assemelha muito à vida do Will, já que em nenhum momento fala sobre o pai da tia Vivian, por exemplo, cuidando dela. Quem teve que assumir essa responsabilidade foi, inclusive, a mãe do Will, que cuidava ali das suas irmãs para que elas tivessem uma condição melhor. E a partir desse sacrifício que a mãe do Will faz para que as suas irmãs tenham possibilidade de estudar e de trabalhar e etc., a tia Vivian ela acaba conseguindo acessar a faculdade, ela é uma aluna exemplar, tem boas notas e ela se torna uma professora universitária renomada. Não é à toa que a tia Vivian ela tem uma dívida de gratidão com a sua irmã, por isso que ela aceita o Will para morar em sua casa. Não é só porque ela gostava do Will em si, mas ela reconhece o sacrifício da sua irmã e por isso aceita o Will para dar uma condição melhor de vida também para ele, como uma forma de agradecimento. E o outro exemplo seria o próprio tio Phil, que teve uma origem muito pobre também. Pessoal, o tio Phil ele nem sempre teve toda a riqueza que ele aparenta ali em Bel Air naquele momento da série. Muito pelo contrário, a sua mãe em diversos episódios mostra que o tio Phil ele era de uma área mais rural, da fazenda e tudo mais. Depois de muito tempo e muito esforço ele consegue uma bolsa em Princeton, que ele vai conseguir ali exercer a sua profissão mais pra frente, né, na advocacia, e isso que vai alavancar a sua carreira. Inclusive o Will ele só passa a saber depois que o tio Phil, durante o período universitário dele, ele foi muito envolvido também com a questão do movimento negro, com a luta pelos direitos e etc. Inclusive isso vai aproximar muito mais o Will do seu tio. Ele vai passar a admirar muito mais o seu tio por conta disso. Cara, é muito interessante que o Will ele só olha pro resultado da vida do tio Phil, né? Uhum. Ele vê ali todo o sucesso que ele tem, a tia Vivian também, e ele acha que, tipo assim, o Carlton, ele é o exemplo do tio Phil. Mas não é assim, né? Você vê que o tio Phil ele teve que se esforçar pra caramba pra alcançar o que ele alcançou. Inclusive o preconceito, a discriminação, demorou muito pra ele chegar lá. É verdade. Inclusive no começo da série o Will não tem tanto respeito pelo tio Phil porque ele acha que é simplesmente um homem rico. Por isso que eles entram em atrito constantemente, né? Depois que ele passa a entender a história do tio Phil e percebe que ele teve uma origem tão humilde, ou até mesmo mais humilde, ele passa a respeitar muito mais o tio Phil. Ele passa a entender que o tio Phil quer proporcionar algo melhor para os seus filhos e também para o próprio Will, para o seu próprio sobrinho. Apesar de ser uma série de comédia e ter como principal objetivo fazer a gente rir, e inclusive ela cumpre muito bem esse papel, a série também se preocupa em abordar um tema que é muito preocupante na sociedade nos Estados Unidos, que é a questão do racismo, inclusive sendo um tema muito atual até hoje. Na Filadélfia, a gente consegue perceber a segregação racial relacionada à acessibilidade do Will. Você vê que em todo momento que aparece ele na Filadélfia, inclusive na abertura da série, ele sempre está relacionado a um local muito pobre, com acessibilidade de educação muito limitada e tudo mais, mesmo ele sendo muito esforçado e fazendo de tudo para conseguir ter uma educação de qualidade. Um outro núcleo que a gente pode analisar é o núcleo do Jesse, que é um dos personagens principais da série, amigo do Will, e que vive também em Los Angeles, mas apesar de estar em Los Angeles, ele mora num bairro totalmente diferente dos Banks. Ele vive num bairro periférico também, numa região pobre, e ele passa ali basicamente todos os problemas que o Will passava quando morava na Filadélfia. Chegamos, Carlton. A fortaleza do jazz. E aí, jazz? E aí, príncipe? Tem uma cena muito icônica que o Jazz está num julgamento e tudo mais, não é?
Aí o cara pede pra ele abaixar a mão pra encostar na Bíblia e fazer o juramento. Ele fala, não, vou abaixar a mão não, vai que ele me dá 6 tiros de advertência nas costas. Pode abaixar as mãos, Jazz. Nem pensar. O cara tá armado. Daqui a pouco ele dá 6 tiros de advertência pelas minhas costas. Cara, isso demonstra muito como o tratamento é diferente para um negro e um branco. Essa questão do Jazz é bem interessante porque ela é uma crítica, né, muito dura, porém ali com uma pitada de humor para deixar o clima menos tenso, mas que ela se encaixa perfeitamente para os dias atuais, né? Então isso era uma realidade na década de 90 e continua sendo uma realidade nos dias de hoje. Um outro núcleo que a gente consegue perceber a segregação, só que de forma mais camuflada, indireta, mais maquiada, é o núcleo dos Banks, já que a escola que o Carlton e o Will frequentam é majoritariamente branca. Você não vê ali, por exemplo, muitos negros frequentando aquela escola. Ao mesmo tempo, a gente consegue perceber em uma cena que é muito clássica, quando o Will e o Carlton, né, eles pegam o carro emprestado ali do sócio do tio Phil e eles são presos. Mais uma vez a gente tem uma representação do racismo, já que eles são presos só porque eles estão com um carro que é completamente diferente de um padrão ali na localidade. Galera, então apesar dessa série ser uma série de humor, ela consegue retratar muito bem vários temas sociais que são muito importantes para a gente entender o ponto de vista geográfico. Então ela trata de questão de diversidade racial, questão de segregação racial, segregação socioespacial, a questão do a questão da violência, preconceito e etc. Galera não se liga, mas Bel Air é tipo Alphaville, né? É, e o oeste da Filadélfia é tipo a Pavuna, né? Cheio de roubo de carga. A diferença é que tem mais roubo de carga na Pavuna. Tu conseguir um frango é bem mais barato para fazer o franguinho frito na casa da piscina. 2 horas depois... Galera, pra gente terminar, a gente separou algumas curiosidades sobre a série pra passar pra vocês. E a primeira curiosidade é sobre o nome da série, The Fresh Prince of Bel-Air. Sendo que Fresh Prince era o nome pelo qual o Will Smith era conhecido no mundo artístico, lembrando que ele já era famoso por ser cantor de rap. Inclusive, ele foi chamado pra série pra amenizar as questões sociais que iam ser tratadas na série. Você percebe lá que a própria abertura é um rap que ele vai fazendo ali. Inclusive, ele fez em 15 minutos junto com o Jazz pra dar uma aliviada nas tensões sociais que seriam trazidas para a série. E quem convidou o Will para fazer parte da série foi o Quincy Jones, né? Que ele era um produtor de música também e era o produtor da série. Então ele já conhecia o Will de outros trabalhos, já conhecia o Will do mundo artístico. E detalhe, a gente já pode citar também que o Will, ao mesmo tempo que conseguiu muito dinheiro sendo rapper, ele perdeu quase todo o seu dinheiro para receita. Pois é, o Will tava meio falido e aí ele foi obrigado a aceitar o papel que em primeiro momento parece que ele não queria muito, né? Mas ele precisou do dinheiro, inclusive boa parte desse dinheiro ele ficou usando para pagar a dívida antes de começar a pegar esse dinheiro para si. O Will e o Jazz eram amigos antes da série, então eles já faziam sucesso como rapper. Não é à toa que, em diversos momentos, retrata também essa amizade do Will e do Jazz na própria série. Hey, what's up, Jay? Uma outra curiosidade é sobre o Carlton, que foi o personagem representado pelo Afonso. Ele já participou de uma propaganda da Coca-Cola quando era criancinha, ele aparecia dançando. E adivinha com quem ele estava dançando? Ele dançava com o Michael Jackson, cara. Isso é muito doido. Ele era tipo o Michael Jackson pequeno, tá ligado? Isso te faz lembrar de alguma coisa? Não é à toa que a gente consegue perceber toda a desenvoltura do Carlton em relação à dança, já que ele é um fã assíduo do Michael Jackson. Em diversos momentos ele vai fazer alguns passos, né? Ele vai fazer algumas performances muito legais, inclusive, mostrando que ele é extremamente fã do Michael Jackson. Então se você é um gamer, nerd ou geek... Ou se você já quis morar na casa da piscina... Não esquece de comentar aqui pra gente sugestões para os próximos vídeos. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar com a galerinha, pessoal.